Graça e paz, queridos e queridas. Nós estamos aqui, mais um discipulado, fazendo mais um discipulado aqui, e quero te convidar nesse momento a estar estudando junto comigo a palavra do Senhor. Em especial, quero falar hoje a respeito de Apocalipse, do livro de Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. Eu creio que muito é falado a respeito, das igrejas do Apocalipse, mas às vezes é pouco entendido. Então, hoje eu quero falar com vocês, estudar um pouco com vocês o texto de Apocalipse, e gostaria que vocês pudessem também estar nos ajudando nesse momento, porque eu não sei, a segunda informação que eu tive, em alguns casos o Facebook não sei se isso é verdade, mas em alguns casos eles não colocam os comentários. E eu estou aqui tentando abrir aqui o site, o canal da igreja, porque pode ser que ele não esteja dando no celular, mas de repente no computador ele me agracia com poder ver o comentário de vocês. Bem, vamos lá, vamos estar aqui nesse momento aqui, pedindo ao Senhor. Vamos começar orando ao Senhor e logo depois estudando esse texto tão importante. Para mim, eu acho muito importante, porque o Apocalipse não é só a revelação do final do tempo, mas ele mostra o grande amor de Deus para conosco, mostra de que o nosso dia, o grande dia do Senhor, vai ser um dia glorioso para a igreja do Senhor. Por isso, eu quero te convidar, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos agraciar, ó Deus, com a tua presença, com a tua graça, a tua infinita graça, porque somos todos dependentes de ti, somos totalmente dependentes do teu amor, da tua graça. Por isso, Senhor, vem nos visitar, vem nos abençoar, Senhor, e que em tudo possamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem realizar o teu querer e a tua vontade, Senhor. Vem nos abençoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que possamos dar a ti, Senhor, e somente a ti, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor. Sê conosco, Senhor. Sê conosco nesse momento. Nos abençoa. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Bem, para nós podermos entender o livro de Apocalipse, a gente tem que entender que Apocalipse é a revelação que Deus traz à sua igreja, ao seu povo. Mas não existe somente o único livro de Apocalipse. Existe um Apocalipse também no Antigo Testamento. Não tem o nome Apocalipse, mas a visão apocalíptica, a visão escatológica, que é o estudo dos finais dos tempos, está lá. Para mim, para você, para que possamos entender essa visão. E o livro de Apocalipse no Antigo Testamento é o livro de Daniel. O livro de Daniel, principalmente capítulo 9 e 10, ele fala de um período, as 70 semanas de anos. Então ele fala de um período. Se você quiser, vamos lá no texto. Eu gosto muito de, não só dar estudo, mas que você também possa ver no texto a menção feita. Então, capítulo 9,
tá, gente? Capítulo 9 do livro de Daniel. É que eu estou olhando para lá, gente, porque eu estou tentando abrir no computador, né, para que eu possa, se alguém fizer algum comentário, para que eu possa ver no comentário, porque no celular não está aparecendo. Então, eu estou tentando ver se eu consigo aqui por meio, mas eu vou dizer para vocês, eu tenho que confessar de que ultimamente eu não tenho entrado muito em acordo, né, com essas questões. Então, no capítulo 9 de Daniel, você vai ver lá a profecia das 70 semanas de ano, né? E essa profecia, só para que você possa ter um entendimento do que está acontecendo, nós podemos dizer que o Apocalipse, o período, né, dos finais do tempo, porque Deus determinou um tempo para todas as coisas. E segundo o texto de Daniel, Deus parou o período escatológico, ou seja, parou o final dos tempos, na 69ª, e criou o que nós chamamos a Era da Igreja. Tá? E com essa criação da Era da Igreja, existem toda uma condução da história, né, até que a Igreja saia, porque se o período escatológico, quer dizer, se o estudo final do tempo foi parado por causa da Igreja, então ela só vai ser retomada a partir, assim, né, algumas correntes colocam, a partir da saída da Igreja. E aí, o Apocalipse, já nosso, né, do Novo Testamento, ele já começa a falar sobre essa era. Não só sobre a era da Igreja aqui, com o grande arrebatamento, como também a era pós o arrebatamento da Igreja, aonde somente os cristãos, somente os judeus vão estar com essas promessas se cumprindo. Segunda coisa que eu quero falar para vocês sobre o Apocalipse é que existem 3 visões apocalípticas. Existe uma visão chamada visão preterista, né, que é que o Apocalipse só foi para aquele momento, aquela época, e que já aconteceu todas as coisas. Existe a visão que a gente fala, eu perdi o termo que a gente usa, que é a visão histórica, ou seja, que o Apocalipse é o desenrolar da história desde a visão em João até os dias atuais, tá? E existe a futurista, onde crê que o Apocalipse ainda vai acontecer, né? A visão ainda vai se concretizar. É muito complicado a gente poder entender o Apocalipse se a gente não entender, né, que ele foi feito para que pudesse anunciar e preparar a sua igreja para o grande dia do Senhor. Ou seja, o Apocalipse não é para me amedrontar ou para te amedrontar. Não é para dizer, olha, vão vir, né, a besta que emerge do mar, ai meu Deus do céu, o dragão, né, e as pessoas ficarem com medo. Não. Isso são alegorias, né? São estereótipos que Deus usa. Mas o Apocalipse, ele revela o cuidado, o amor de Deus em advertir-nos, em chamar a nossa atenção para um conserto,
para uma vida de santidade, uma vida de devoção. Por isso eu vou fazer essa sequência de estudos das 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Apocalipse, para que nós possamos entender esse cuidado, esse carinho de Deus. Porque nós temos que entender que Deus é o Deus que nos sonda e nos conhece. Ele conhece a verdade no íntimo. Ele não é um Deus que faz as coisas aleatoriamente, de qualquer maneira. Não. Ele tem todo um cuidado, todo um zelo para que as coisas venham a ocorrer, né, de acordo com a sua vontade, de acordo, né, com a graça dele abundante a nós. Por isso, eu quero te convidar, nesse momento, a estar observando o Apocalipse com essa visão. A visão do amor, a visão da graça, do favor de Deus, em nos repreender, nos chamar a atenção, sim. Né? Eu tenho certeza que Deus, ele nos chama a atenção, ele nos adverte, mas mais do que isso, ele nos abençoa. Mas eu quero, né, eu consegui aqui colocar, né, então eu quero dar aqui as boas-vindas à Adriana, né, que está conosco, a Nelly, a Débora Aguiar, né, por enquanto é isso que está aqui, tá, gente? Se tiver mais alguém, me perdoe, né? Por enquanto é o que está aqui, é o que eu consegui ver aqui, né? Eu acredito que alguns tenham entrado antes de eu falar, mas é porque eu ainda não tinha conseguido colocar ali. Então a paz do Senhor a todos vocês. Então vamos lá. A gente tem que entender que quando a gente fala das 7 igrejas, a gente fala de um Deus que diz para João, né? Tá lá, se você quiser, você vai ver lá no capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 17 ao 20, você vê que Deus se revela em Cristo a João de uma maneira a mostrar para ele que ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele está dizendo para João o seguinte: João, eu sou aquele que conheço o íntimo de cada um. Né? E ele adverte a igreja, ele chama a atenção da igreja. Por que ele chama a atenção da igreja? Ele chama a atenção da igreja, querido, porque ele nos ama. Ele quer cuidar de nós. Por isso é que nós não podemos simplesmente achar que o Apocalipse é só para amedrontar. Não é. O Apocalipse revela o cuidado, o amor de Deus. E olha só o que está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17 por diante. Diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando a gente fala anjos da igreja, a gente fala assim, a liderança daquela igreja, né? E ele, até porque, se nós nos recordarmos, ainda não existia a igreja como nós temos hoje, né? Essa instituição formada.
Não, elas eram casas em residências, em alguns casos até em túmulos, não é? Era uma igreja perseguida, era uma igreja que era desafiada. João mesmo, ao escrever Apocalipse, ele escreve na ilha de Patmos, e a ilha de Patmos era uma ilha de escravidão, né, de sofrimento, de trabalho árduo. E Deus, ele chama que João venha ter um comprometimento com essas igrejas, né? Que João venha colocar, né, diante das igrejas, né, dessas 7 igrejas, a visão de Deus. Como Deus estava vendo essas 7 igrejas. Como Deus estava mostrando a eles o que lhe agradava e o que não lhe agradava. Mas para quê? Para que simplesmente eles soubessem e nada acontecesse? Não. Ele queria que a igreja soubesse e tomasse uma posição. Hoje, né, nós podemos dizer que essas igrejas, ao nível geológico, né, elas eram uma igreja na Ásia, e nós podemos dizer que a igreja hoje, essas 7, 5, né, se perderam. Somente 2 continuaram. Então, é importante com que, ao estudar o livro de Apocalipse, nós possamos estar fazendo, reconhecendo o grande amor, né, com que o Senhor tem nos amado, né? Então, eu quero que você, essa noite, né, não só essa noite, mas 7 quintas-feiras, que é quando nós vamos estudar as 7 igrejas, você possa olhar e ver o que o Espírito diz à igreja. E a igreja, aqui, nesse caso, sou eu e é você. Quem somos nós? Que tipo de igreja o Senhor está falando aos nossos corações essa noite? Por isso eu quero te convidar a iniciar com a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso foi uma igreja que teve como o principal bispo o escritor de Apocalipse, né? João, ele morre como bispo de Éfeso, né? Quer dizer, ao sair da ilha de Patmos, ele vai para Éfeso, e em Éfeso ele transmite não só essas palavras, mas ele também ensina ao povo, testemunhando Jesus Cristo para eles. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 2 fala sobre essa igreja. Diz assim, né? Só um minutinho, gente. Eu não quero que nenhum comentário fique de fora. Aí eu tô querendo aqui que eu possa ver, né, se alguém fizer alguma pergunta, algum comentário, que eu possa estar aqui vendo, né, vendo esses comentários, tá bom? Então, só um minutinho. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, tá? Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorrecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então nós podemos começar aqui dizendo que o Apocalipse aqui, gente, estou baixar aqui porque ele se irmou agora de funcionar aqui. O Apocalipse aqui, ele começa se identificando. Ele começa dizendo assim, olha, essas coisas diz aquele, né? Lembra, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 17 por diante, e que ele está falando, quem está falando é o Senhor Jesus Cristo, né? Porque no capítulo 1, verso 18, ele fala, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno. Esse é o Senhor Jesus Cristo, né, que está falando aqui. Então, ele se identifica à igreja e diz à igreja que ele tem nas suas mãos, como uma atitude de aquele que tem autoridade, sobre os 7 pastores, ou seja, os 7 líderes dessas igrejas. Não é que só tinham essas igrejas, né? Mas o que ele queria mostrar é que toda a liderança está na palma de suas mãos. Ele tem o poder e a autoridade sobre eles. E que também ele anda no meio dos 7 candeeiros. E os candeeiros aqui são as igrejas. Ou seja, ele anda no meio da igreja. A palavra de Deus diz, né, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, que ele estaria no nosso meio. Ou seja, um Deus que anda, que está conosco, que se faz presente, que habita, como nós falamos, no meio dos louvores Deus habita. Ou seja, um Deus que é presente com cada um de nós. Então, ele aqui se identifica, dizendo, olha, eu sou esse que tenho autoridade, tenho o poder, né, sobre os 7 líderes, né, os 7 anjos da igreja, e que ando no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? E aí a gente pode ilustrar aqui de uma forma muito interessante. Eu estou aqui com um estudo, né, muito antigo até, né, em que ele diz assim, cada uma das 7 epístolas começa com esse aviso, eu sei as tuas obras. Cada uma contém uma promessa de Cristo, àquele que vencer darei. Cada uma contém uma exortação final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, quer dizer, o Senhor aqui ele está sendo bem claro, falando bem claro à igreja, né, a todas as igrejas, mas de uma forma muito especial a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso,
segundo eles aqui, existia o povo lá, eles tinham um problema sério, porque naquela região de Éfeso existiam grandes templos à deusa Diana, né? Eram templos suntuosos, eram templos que as pessoas ofereciam muitas coisas, e a igreja de Éfeso, ele é uma igreja que está nisso aí, e é uma luta constante, né? Porque nós sabemos que local onde a idolatria, aonde o culto a outros deuses se propaga com mais afinco, né? Mais estando ali sendo mais incentivado, é uma luta para o povo. Nós podemos colocar bem claro, por exemplo, você imagina como a igreja se sentiu quando houve o decreto de Atos 15, aonde os apóstolos dizem, olha, aqui não comam alimentos, né, sacrificados a ídolos, relações sexuais ilícitas e essas coisas. E o povo convivia em meio a tudo isso. O templo de Diana era muito grande. Então, para ser cristão ali, né, naquele momento, eles tinham que ser pessoas que realmente mostravam um testemunho, uma intimidade, era incessantemente, né, eles eram postos à prova todo o tempo, né? Porque quantas pessoas não se aproveitam desse momento, né, no momento de cultos a outros deuses, para querer ganhar, para querer se promover. E aqui, Deus fala que conhece a luta deles, conhece a dificuldade deles, né? E ele diz, olha, eu me agrado disso, porque eu conheço os seus padrões, as suas dificuldades, eu conheço tudo que vocês estão passando, né? Ele mostra um Deus que ele não vê. Muita gente fala assim, Deus só olha, paz, mãe, Deus só olha para o pecado. Não. O texto aqui em Efésios é bem claro em ver que Deus sabia das lutas que eles passavam para se mostrar íntegros, para se mostrar santos, para se mostrar verdadeiros cristãos. Não é? Deus sabe, assim como sabe das suas lutas, sabe das suas dificuldades. Seja bem-vindo, André. Né? Deus conhece, Deus sabe das suas dificuldades. Não tem nada com que passe comigo ou com você que Deus não esteja contemplando. Agora, Deus pode saber de tudo isso, mas cabe a mim e você confiar de que Ele está no controle. Não é? E aqui, Deus mostra isso. Deus mostra que Ele sabe das lutas, Ele sabe das dificuldades que a igreja passa, o labor, né, o trabalho deles. Ele conhece, né, conhece a perseverança deles, né, e que não pode suportar homens maus, né? Ou seja, esse suportar homens maus, segundo alguns estudos que eu fiz aqui, não só maus no sentido ruim, né, de ter cometido pecado, mas também mentirosos, pessoas que deturpavam a palavra. Tanto é que ele continua dizendo, né, maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos.
Quantas pessoas naquela época não queriam se promover? Né? Quantas pessoas naquela época não queriam ser o Todo-Poderoso, usufruir do nome do Senhor Jesus Cristo? Né? Tem até a história daqueles dois rapazes que foram expulsar demônio em nome de Jesus, que Paulo prega, né? E o espírito maligno que estava ali disse para ele: olha, eu conheço a Paulo e conheço a Jesus que Paulo prega, mas você quem é? E aí dá uma surra nele. Quantas pessoas não estavam se promovendo? E hoje em dia, quantas pessoas não se promovem em nome do Senhor Jesus? Que se dizem, né, homens e mulheres de Deus, mas que na verdade só estão usando o nome. E como é que você pode observar isso? Por causa do seu testemunho, da sua vida de santidade. Pessoas que dizem que têm Cristo, mas preferem viver em delitos e pecados, como pode? Deus não compactua com essas coisas. Deus compactua com homens de santidade, de testemunho, de fé, de que batalham, como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ser cristão não é fácil, ser cristão é dia após dia. É negar a si mesmo. Mas quantos realmente querem isso? Quantos querem trabalhar a sua salvação? É mais fácil muitas vezes, perdoe-me, é mais fácil muitas vezes nós permitirmos ser enganados. Como tem muitos aí que hoje que estão enganando, né? Dizendo que são. Hoje nós vivemos uma crise de identidade muito grande. Né? Eu brinco lá na igreja que as pessoas daqui a pouco estão querendo ser chamadas de semideus. Né? E olha que o gnosticismo, eu já falei no domingo passado, da quinta-feira passada, desculpa, que o gnosticismo incentiva isso, de que você se declare um semideus. Porque as pessoas estão querendo se promover com o nome do Senhor Jesus. Esquecendo que toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Quem tem toda a autoridade e poder é Jesus Cristo, não sou eu, não é você. E as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem de que uma vida, né, diante de Deus vai te levar para a vida eterna. Mas uma vida querendo ganhar em cima de Deus, lembre-se do seguinte, querido. Satanás, ele não quis ser maior do que Deus. Ele quis receber a mesma glória de Deus, a mesma adoração de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente fazendo culto a si mesmo. Se dizendo: eu sou, afinal de contas, eu jejuo tantos dias, eu faço tantas coisas, eu, esquecendo que o único que se denomina o grande eu sou, está lá, né, em Êxodo capítulo 3, é Deus, que na tradução significa Yahvé. Então, eu quero dizer a vocês que Deus, ele, segundo a visão aqui da igreja de Éfeso, Deus sabia das lutas que eles passavam, como eles eram colocados à prova dia após dia, acusações, né, mentiras, e sem contar da própria dentro da igreja pessoas ainda querendo se promover, não é? E isso aí é complicado, né? O que vocês acham disso? Será que hoje, eu acho que essa visão de Éfeso é só para aquele tempo, né? Do homem querer se promover em nome de Deus, dizer que é mais usado, menos usado, né? Será que isso não está aí nos dias de hoje? O que você acha?
Coloca aí, comenta aí, né? Vê aí, eu quero estimulá-los a estar interagindo nesse estudo. Né? Então, em primeiro lugar, nós vimos que Deus, aqui na igreja de Éfeso, ele se identifica à igreja. Né? E no que ele se identifica à igreja, ele mostra que ele está no meio do seu povo, que ele caminha no meio do seu povo. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito. Então o Espírito Santo está em nosso meio. Ele caminha conosco. Mas nós não podemos esquecer, e isso muitas vezes nós esquecemos, de que o Espírito de Deus é o próprio Deus, é a própria Trindade de Deus. E muitas vezes nós estamos dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Como se Deus fosse um mero serviçal. O que você acha? Né? Eu gostaria que você pudesse estar também, né, colocando aí o que você acha, a Nelly, o André, né, a Adriana, a Débora, né, quantos mais estiverem assistindo, né, o que você acha? Você acha que isso aqui foi só para aquele tempo, como a visão preterista vê? Você acha que isso aí são partes da história, né? Ou você acha que isso aí ainda vai acontecer? Nós temos que começar a pensar nisso, né? Será que não é Deus exortando hoje a igreja, dizendo para ela, olha, eu estou no meio de vocês, eu conheço as suas lutas, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você não aceita as mentiras, né, que muitos que se dizem, né, apóstolos, e ele fala aqui no sentido, né, de ser líderes maiores da igreja, porque cada vez mais as pessoas, já tem gente até se denominando patriarca. Agora não é mais Abraão, Isaac e Jacó, é Abraão, Isaac e Jacó, ele, fulano. Né? Se deixasse, estariam reescrevendo até a Bíblia novamente. Né? Então vamos lá. Continuação. Verso 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorrecer. Né? Então aquilo que nós falamos, Deus sabe. Deus, às vezes você fala, pastor, eu quero continuar, mas está tão difícil. Eu quero dizer para você que Deus está te vendo, querido. Deus está com você. Né? Deus não vê só a mim, Ele vê a você também. Ele quer mostrar para você que Ele é um Deus presente, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele não está distante de mim, não está distante de você. Ele está conosco. E Ele deseja muito se revelar a nós, se revelar nas situações. Né? Seja bem-vinda, Lia. Né? Débora, não, hoje em dia estamos... Débora, hoje nós estamos, às vezes, da mesma forma, né? Deixa eu só um minutinho aqui, para poder ver o que ela colocou aqui, né? Não, hoje em dia estamos da mesma forma, ou seja, né, eu acredito que você esteja dizendo que a igreja, ela tem passado por essas lutas, por essas aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor está no meio da igreja, e o Senhor está me olhando, está te olhando. Isso aqui, né, ele coloca até o verso 3, ele dá tipo aquela
filhinhos, amados, né? Eu estou aí, estou com você. Mas no verso 4, ele já exorta a igreja. Olha só o que ele diz. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, vem a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Ou seja, ele... Às vezes a gente fica nessa luta, nessa dificuldade, né? Passa tempo, passa anos, e a gente esquece do amor, né, que foi revelado a nós em Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus e achamos que foi a melhor coisa do mundo para nós. E aí começamos a anunciar, começamos a pregar, começamos a expressar esse amor de Deus, a graça de Deus, mas que com o passar do tempo a gente começa a esmorecer, né? A gente começa a deixar com que outras visões, outras formas, né, de cristianismo comecem a surgir e as pessoas começam a parar de falar de Jesus, né? Começa a não querer mais ser incômodo, né? Vamos colocar isso entre aspas. Quantas pessoas hoje, né, dizem que ama e que gostaria de ver seus familiares com Cristo, mas não pregam para eles. Não falam do amor de Deus para eles. Não fala que a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Não é por uma tradição, não é por uma religiosidade, mas é uma vida com Deus. As pessoas estão omitindo isso. As pessoas hoje querem mais agradar aos homens, às pessoas, do que agradar a Deus. Ah, mas se eu falar de Jesus, né, para fulano, para ciclano, eu vou ser... A pessoa pode achar que eu sou chata, que eu sou fanático. Querido, é melhor você ser chato e fanático, mas cumprir com o propósito que Deus estabeleceu, do que você ser boa gente, né? E hoje as pessoas estão morrendo em delitos e pecados. E o pior, nós dizemos que amamos, mas estamos deixando ir para o inferno, às vezes, as pessoas que nós amamos. A Lia comentou aqui, deixa eu ver aqui o que a Lia comentou aqui. Deus está falando ao vivo, mas as pessoas não querem ver, né? É verdade, Lia. Né? Deus tem falado. Eu estava assistindo uma vez um debate e eu achei muito interessante, porque o pastor desse debate, ele virou e falou assim: gente, eu tenho me preocupado com as lives. Aí o pastor falou: como? Ele falou: porque se você olhar, você vai ver que as lives muitas vezes é o termômetro, né, da vida cristã. Tem muito pastor, né, fazendo live, fazendo foi o linguajar dele, tá, gente? Não é meu, não. Fazendo baboseiras. Falando coisas que... dizendo que Deus falou, quando Deus não falou coisa nenhuma. Né? Dando profecias até mesmo pelas lives. E enquanto pessoas que têm um compromisso com a palavra, né, esses às vezes estão com uma audiência, uma visibilidade nas lives baixíssimas, só que tem um conteúdo muito maior. Mas isso é o termômetro do que a gente está passando hoje. Né? Eu creio que a igreja ela vai ter que se reinventar. A igreja de Jesus vai ter que voltar ao primeiro amor.
porque senão ela não vai conseguir vencer esses momentos. O pós-pandemia só vai acontecer quando a igreja começar a voltar para a centralidade do Evangelho de Cristo, em todo o seu amor, em toda a sua graça. Se ela não, se ela não voltar a esse primeiro amor, ela vai morrer. Porque as pessoas hoje, elas estão tão preocupadas com a questão da vida e da morte, com a questão da espiritualidade, que eu creio que as pessoas deveriam estar se alimentando melhor da palavra, estar conhecendo melhor a Deus. Não é? Deixa eu ver aqui, gente. Não dão testemunho e depois ficam envergonhados, ficam sem créditos. É verdade, André. As pessoas estão caindo em descrédito porque, às vezes, dentro da igreja são uma coisa, mas fora são outras. Não levam o amor de Deus. E acham que Deus não está vendo. Esse é o problema. Será que hoje, a igreja do Senhor, e a igreja sou eu, é você, será que nós hoje entendemos que um dia nós vamos estar diante do Senhor? Estaremos sendo julgados? Não esqueçam o que diz Romanos 8. Né? Todos nós vamos estar diante de Deus. Todos nós seremos julgados. Porém, não seremos o quê? Condenados. Isso é diferente. Mas julgados, todos nós seremos. O fato de você ser julgado não significa condenação. Por exemplo, você pode ser chamado pela justiça para ser julgado sobre uma situação, mas não é uma situação que te condena. É só para você poder se explicar. Muitos estão esquecendo que todos nós vamos estar diante do grande juiz. E aí? Será que nós vamos ser absolvidos? Ou será que vamos ser condenados? Será que a igreja hoje ela vai ser absolvida ou vai ser condenada? Nós temos que começar a entender isso. Né? Todos nós estaremos diante do Senhor. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. A Adriana disse, com isso as pessoas de pouca fé se afastam de Deus. Adriana, eu tenho um problema, eu vou confidenciar isso a vocês, eu tenho um problema sobre essa questão da se afastar por pouca fé. Porque Jesus disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer esse monte, né, transporta. Mas o que eu quero dizer com isso, você pode até dizer, mas isso é texto fora do contexto. Não. O que eu quero dizer para você é que, mesmo com uma fé tão pequena, é possível você viver diante de Deus. Agora, o que eu penso são das pessoas que às vezes não tiveram uma experiência real com o Senhor. Não quero aqui julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém. Mas se você tem uma experiência real com esse amor, com a graça de Deus, ela vai te preencher de tal maneira que você não vai conseguir se afastar dele. Eu mesmo na igreja conto a história, acho que um dos maiores motivos, né, uma das maiores justificativas para a queda, na verdade são duas, né? Fofoca dentro da igreja, já dizia até meu pastor, né, que adultério não mata a igreja, roubo não mata a igreja, mas fofoca mata a igreja, então não seja tolerante com o fofoqueiro, ele dizia isso. Mas
a fofoca, ela mata a igreja, e a fofoca mostra bem claro que uma pessoa que é fofoqueira é uma pessoa que realmente nunca se converteu. Porque se ela tivesse convertido, ela sabia, né, que uma das coisas que ela teria que parar é de ser maldizente. A segunda coisa é a questão de relacionamentos dentro da igreja. Ou seja, um rapaz, ele namora uma menina e ficam na igreja por um tempo, só que não dá certo. Eu lembro que uma vez um jovem virou para mim, e me perdoe, né, pela forma que eu falei com ele, mas eu falei isso com ele. Ele virou-se para mim e falou assim: ah, pastor, eu não vou poder ficar na igreja. Eu virei para ele e falei: mas por quê? Ah, porque as pessoas, elas estão... as pessoas, desculpa. Eu namorava uma menina e ela agora tá namorando o outro, e como é que eu vou entrar aqui na igreja e ver ela namorando o outro? Eu olhei para ele e falei assim: da mesma maneira que você entrava antes de namorá-la. Ah, pastor, mas aí é difícil. Eu falei: o que Deus tem a ver com essa história? Por que você quer condenar Deus por uma atitude de vocês? Aí ele ficou sem graça. Graças a Deus não saiu não, gente. Mas tem muita gente assim. Ah, como é que eu vou ficar por causa de fulano, né? Por causa de ciclano? Você vai ficar da mesma forma, né? Ah, André, fala a Deus, né? Adriana, sim, não se afasta de Deus, mas se afasta da igreja. Digo isso por mim mesma. Adriana, você colocou bem duas coisas, né? Primeira, a questão de Deus, e outra, a questão da igreja. Acho que são duas coisas. Apesar que são duas coisas que você não pode muito separá-las. Por quê? A igreja, ela não salva. Igreja nenhuma salva, pastor nenhum salva. Quem salva é Jesus Cristo. Porém, Deus manda com que nós venhamos congregar. Ou seja, estarmos juntos. Porque na junção do povo, né, onde dois ou três, Deus fala muito de coletividade. Né? Ou seja, eu, você, né, mais alguns, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, aprendendo, consolando um ao outro, fortalecendo um ao outro. Então, quando você fala de Deus, né, quando você fala da presença de Deus, se você desassociá-la à igreja, é um pouco complicado. Eu entendo que, às vezes, situações, como eu coloquei, né, às vezes uma fofoca, às vezes situações como estas, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldades, eu compreendo isso. Só que eu quero dizer para você que a gente acaba, por causa disso, não cumprindo com a ordem de Deus. Você acha que eu tenho aí, né, eu tenho 27 anos no Ministério Pastoral, e você acha que em nenhum desse momento eu não quis, de repente, largar e viver de outra forma? Né? Ou melhor, eu posso até dizer para você que eu tenho amigo, né, conhecido meu, que sempre disse para mim: olha, o dia que você quiser sair da igreja metodista, as portas da minha igreja vão estar abertas para você. Né? Só que, o que acontece? Eu espero em Deus. Eu creio que o meu Deus fala comigo. E se até agora ele não falou, sai, né, ou qualquer coisa nesse sentido, é porque ele quer que eu permaneça.
Eu lembro que eu tive convite, tá? E eu tive convite de pessoas importantes na minha vida. E eu disse, olha, eu ainda não ouvi Deus falar para que eu saia. Por isso eu permaneço. Mas eu já tive situações de fofocas, de maldizentes, entendeu? De caluniadores. Isso aí. E eu digo a você, né? Meu desejo é tanto de agradar a Deus, de que eu sou capaz de passar por tudo isso, mas me manter firme na fé. Porque eu sei que no dia que eu sair, né, da igreja, eu vou ter problemas sérios, né? Problemas seríssimos com isso. Gente, eu tenho que terminar, né, até por causa do nosso horário. Mas nós vamos falar mais, tá? Nós vamos falar mais sobre os outros livros do Apocalipse. Eu quero te convidar a continuar, tá bom? A bateria também no meu celular e eu não peguei o carregador, né? Eu esqueci o carregador, tá acabando. Então eu quero desejar a vocês toda sorte de bênçãos e dizer para vocês, não desistam do amor de Deus. Né? Se você está longe, se você tem estado afastado da vontade de Deus, volte. Entenda que Ele te ama e Ele conhece, como nós vimos, Ele compartilha do teu sofrimento, da sua dor, Ele está com você, Ele caminha no meio da igreja. Tá bom?